Amigas e amigos da TV Assembleia, começando mais um Tocantarte. E hoje eu tenho o prazer de trazer ao auditório Sebastião Borba, da Assembleia Legislativa do Tocantins, a produtora cultural Andréa Lopes. André, é um grande prazer te receber aqui, querida. Obrigada, Helder. Também é um grande prazer estar aqui com você, falando sobre cultura, sobre arte. Maravilha. André, eu te conheço já há vários anos e você sempre teve essa queda por cultura, né? Mas agora, então, mais efetivamente, você é presidente de um instituto, né? Fala desse instituto. Na verdade, eu não sou presidente, eu faço parte da diretoria, sou sócia fundadora. O instituto chama-se Puro Cerrado e a gente está aí trabalhando no ativismo ambiental, cultural, também procurando consolidar, né, junto às comunidades tradicionais, as políticas públicas que têm a ver com cultura, com educação, com meio ambiente. É uma tarefa também, né, vou dizer assim. Pois é, você sempre foi envolvida também com a questão do meio ambiente. E eu não poderia deixar passar esse assunto. Serras Gerais. As serras estão sendo degradadas. Que tipo de providências estão sendo tomadas em relação a isso, para a preservação do meio ambiente? Na verdade, esse é um assunto polêmico, é um assunto complicado. A gente sabe que o Tocantins é um estado que vem fortalecendo cada vez mais o agro, né? O nosso estado é proeminentemente o agronegócio que gera a economia do estado. E isso também, por um outro lado, na perspectiva ambiental, também é um problema, porque quanto mais o agronegócio avança, mais a gente vai perdendo o cerrado, a gente vai perdendo as nascentes, a gente vai perdendo algumas áreas que deveriam ser preservadas. Então, a discussão hoje é como produzir de forma sustentável, sem degradar o meio ambiente, de forma que a gente consiga conciliar essas duas coisas que são muito importantes. Pois é, nós temos várias etnias aqui no Tocantins, já falando da questão indígena, e algumas aldeias estão praticamente sem água. Tem solução para esse tipo de problema? Olha, depois que a gente perde um bem ambiental, né, que a gente está falando de bens muito importantes para a nossa sobrevivência na Terra, quando a gente perde um bem ambiental, né, a gente tem uma degradação importante de um rio, a gente tem uma floresta que se perde. Existe uma forma de recuperação? Existe como recuperar, mas não é uma tarefa fácil. Eu acho que o nosso esforço ele tem que estar nessas duas direções, de recuperação de áreas degradadas e também na preservação do que ainda temos de mata nativa, de nascentes, de rios, porque o Tocantins ainda tem, apesar desse avanço do desmatamento, das queimadas, do agronegócio sobre o cerrado, a gente ainda tem bastante áreas que são preservadas, né? Principalmente dentro das comunidades. Então, acho que o esforço de preservação nesse momento e de conservação desses bens que ainda temos, ele deve ser uma tarefa de todos nós, né? De toda a sociedade. O teu instituto age de que forma? Através de projetos junto a esses órgãos ambientais? Como é que funciona o mecanismo? Na verdade, nós temos 3 frentes de atuação. Uma das frentes de atuação é a atuação da nossa equipe em pesquisa. Então, nós temos um grupo bastante importante de pessoas que fazem pesquisa. Pesquisa acadêmica, pesquisa de campo. Então, a gente consegue fazer um trabalho bem focado nesse aprofundamento. Essa é uma vertente do nosso trabalho. Uma outra vertente que nós temos é através de projetos sustentáveis. Então, a gente desenvolve projetos, a gente atua junto às comunidades e ajuda, inclusive, as comunidades se organizarem para que elas mesmas possam gerir os seus próprios projetos, para que as próprias comunidades possam captar os recursos e também executar os projetos dentro de seus territórios. E uma outra vertente é
a gente buscar sempre estar próximo da articulação política, do ativismo ambiental, que é muito próprio também do nosso fazer do dia a dia. Então, vocês têm a sede desse instituto aqui em Palmas, não é isso? Isso. E pessoas interessadas nos projetos do instituto podem procurar o instituto? Podem procurar. Como? A gente tem uma página no Instagram, @purocerrado, e as pessoas podem fazer lá, tem todas as informações, né, de contato com a gente. As pessoas podem fazer contato por lá, seguir nossa página do Instagram também. A gente sempre está postando por lá o que a gente anda fazendo, né? Nós temos um trabalho bem interessante de articulação em rede. Essa articulação em rede é a soma das forças das nossas forças com outras ONGs também, que são ambientais, que são culturais, com povos indígenas, com comunidades tradicionais. Então, a gente se articula muito pelas redes sociais também. Bom, hoje eu estou conversando com a produtora cultural Andréa Lopes. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos com o Tocantarte. Hoje eu estou conversando com a produtora cultural Andréa Lopes. Andréa, qual a tua visão quando se fala em COP30, que vai ser realizado em Belém do Pará? Olha, a COP30 é uma oportunidade muito interessante para nós, brasileiros, né? Para colocar o Brasil como centro, neste ano, do protagonismo relacionado às soluções ambientais. A COP30 é um momento em que as partes se organizam, se juntam para discutir a nossa situação de emergência climática, que é inegável, né? Nós estamos vivendo um momento dramático no mundo e é muito oportuno tratar dessa situação aqui no Brasil, principalmente em Belém, né, na Amazônia brasileira, que é um espaço de diálogo que os olhos do mundo estão voltados, né? Então, acho muito oportuno a gente tratar desse assunto aqui no Brasil. Ainda falando sobre meio ambiente, nós estamos vendo aí ultimamente o empenho da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, nosso querido amigo Marcelo Leles, em relação ao RED+. O que é que você acha do RED+? Olha, o RED+, é uma política muito interessante, não é uma solução, essa é algo que nós entendemos que não é uma solução para o momento dramático que nós vivemos, mas é uma política que vem dar um socorro, vamos dizer assim, pensando em compensação ambiental, que é uma parte importante do processo também, para aquelas entidades, para aquelas pessoas, para aqueles locais e territórios que conservam o meio ambiente, como uma forma de reduzir as emissões, reduzir o desmatamento, reduzir. Não achamos que seja uma solução, porque se está tendo uma compensação aqui, é porque está tendo uma emissão maior em outro lugar. Mas eu acho que para começo de conversa, para iniciar uma conversa, é trazer um recurso que, na nossa opinião, deve ser distribuído de forma transparente, né, para que chegue realmente até aquelas pessoas mais vulneráveis, que são os primeiros a sofrer com os efeitos das mudanças climáticas, que são os que mais conservam o meio ambiente, que mais proporcionam que esse estoque de carbono, que essa redução das emissões de gases possam ser compensadas lá na ponta. Então, a gente acha que é uma medida boa, não é a única medida que deve ser tomada. Para começo de conversa, eu acho que dá. Bom, agora, além de produtora cultural, você, como ambientalista, né? Daqui a pouco nós vamos estar entrando no período da seca, o inverno vai acabar. E a gente volta a sofrer o que a gente sofre todos os anos, essa imensidão de queimadas no Brasil inteiro, mas falemos de Tocantins. Você vê que tipo de solução
para esse grave problema? Olha, relacionando esses conhecimentos que a gente vem adquirindo junto às comunidades tradicionais, nós tivemos uma experiência muito interessante com os povos indígenas. Eles têm um método muito interessante da queima prescrita, que eles chamam de queima tradicional, que eles fazem os aceros e o manejo do território na época da chuva, para que quando chegue a época da seca, aquele território não queime mais. Então, essa é uma experiência que está sendo muito vista. Nós damos exemplo aqui da brigada do povo xerente, a brigada indígena do povo xerente. Eles hoje estão dando cursos e palestras, já foram até para o Canadá para apagar fogo. Eles são especialistas em combate, mas a parte de prevenção do fogo é que eu acho que nós devemos retornar e copiar dos povos tradicionais, porque eles têm um conhecimento muito interessante que a gente precisa reaprender, né? É a gente cuidar para que esse fogo não se alastre. Não somente... é muito difícil você dizer que o cerrado não vai queimar, porque a produção de massa, ela é muito grande. Nós temos o capim, principalmente aquele capim colonhão, que é um capim externo, né, que é uma planta exótica que veio para o Brasil e que ele cria uma grande quantidade de massa, ele fica seco e vira um combustível, né, natural ali. Então, toda essa gestão do território, ela precisa ser pensada não só na época da seca, mas também na época da chuva, quando se deve fazer esse manejo, quando se deve fazer a queima prescrita, quando se deve fazer acero, né? Isso. Pois é, inclusive eu tenho amigos aqui que têm chácaras, né? Chácaras nessa época queimam, as pessoas queimam a coisa sem limite. Quer dizer, é um absurdo, né? Quando você vai fazer a queima prescrita, que é essa que os povos indígenas chamam de queima tradicional, você precisa ir queimando pedaços pequenos. Então, vamos supor que a sua propriedade seja nas margens de uma rodovia. Então, você precisa fazer aquela queima prescrita no período ainda da chuva, para que esse fogo não se alastre. Porque na época da seca, uma fagulha de fogo pode estar passando para outros lugares e saindo do controle. Então, você faz aquela queima ali naquela margem, no período ainda da chuva, né? E faça em pedaços pequenos. E isso vai fazendo um dia num lugar, outro dia em outro lugar, até que você faça o acero com a queima prescrita em todo o território que você precisa. Olha aí, viu? Uma grande dica que a André acabou de dar aí para você que costuma queimar seus roçados aí todos os anos, né? É possível fazer isso durante o período do inverno, não é isso? Isso no período certo, com controle em pedaços pequenos de cada vez e sempre controlando para que aquele fogo seja apagado em algum momento. Bom, hoje eu estou conversando com a produtora cultural e ambientalista Andréa Lopes. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos com o Tocantarte. Hoje eu estou conversando com a produtora cultural e ambientalista Andréa Lopes. Andréa, falemos agora sobre cultura. Fale um pouco aí da sua visão com esse momento inédito que nós vivemos no Brasil a partir dos editais federais de incentivo à cultura. Aldir Blanc, Paulo Gustavo, PNAB, fala sobre esse assunto que todo mundo adora. Ai, que maravilha, né, gente? Depois de um hiato muito grande que a gente viveu, nós vivemos aí, eu acho que mais de 6 anos, né, sem ter nenhum tipo de incentivo à cultura, nenhuma política assim mais consistente, né? Então hoje nós estamos aqui numa retomada,
muito felizes porque o nosso Tocantins tem uma Secretaria de Cultura, finalmente, Graças. específica, porque durante também esse tempo a gente viveu a cultura misturada com a educação, misturada com o turismo, e a gente sabe que a cultura é uma área extensa, é uma pasta robusta, de muita atividade, de muita política que precisa ser implementada e monitorada o tempo todo, né? Então, estou muito feliz também que a gente esteja nesse tempo. Espero que se mantenha, né? Porque, veja bem, da Lei Paulo Gustavo 1 e 2, da PENAB 1 e 2, que a gente tem vivido aí nos últimos anos, a gente já pode ver um aquecimento desse mercado cultural, né? Um desenvolvimento também da economia criativa, né? Porque à medida que os editais trazem também a possibilidade dos fazedores de cultura desenvolverem, executarem projetos das mais diversas áreas da linguagem artística, a gente também vê nos editais a formação técnica, né? Linhas específicas de financiamento para a formação técnica dos profissionais que atuam na área cultural, né? E isso fomenta a geração de renda, o desenvolvimento econômico da região, né? Hoje eu tenho a grata assim, surpresa e satisfação de ver shows e espetáculos incríveis aqui, cinema, né? Executado quase que 90% por pessoas aqui do Tocantins. E isso é muito importante, isso é um resultado incrível que a gente deve lutar, né, para manter, para sempre melhorar e buscar sempre valorizar essa área, né, cultural. Você, como produtor e como agente cultural, você também elabora projetos para terceiros, porque tem muita gente que tem vontade de participar de uma lei, de um edital desse, né? Mas não sabe fazer um projeto, não sabe nem para onde vai. Você faz isso, não é? Faço, e tem várias pessoas que fazem. É importante entender que o artista, ele não precisa ser a pessoa que faz tudo dentro de um projeto. Aliás, não é recomendável que o artista seja a pessoa que faz tudo. Por isso, tem as áreas técnicas. Tem as pessoas que cuidam só da parte de figurino, tem as pessoas que cuidam só da maquiagem, e assim são as pessoas que fazem o trabalho de elaboração de projetos e também de prestação de contas, que é uma parte mais administrativa, uma parte mais de planejamento e que exige um conhecimento específico. Então, para a gente fazer esse trabalho, é preciso que a gente faça cursos, que a gente se aprofunde. Não é que o artista não possa fazer. Querendo, ele pode fazer, mas eu acho que é importante que a pessoa se qualifique, né? Que a pessoa faça os cursos, se apresente. Tem muitos cursos gratuitos, inclusive, né? Que ela tem interesse em buscar esse conhecimento para que possa realizar essa tarefa no projeto também. Pois é, eu tenho muitos amigos, eu sou muito envolvido com o meio cultural, em todos os segmentos, né? E tenho muitos amigos que têm vontade, né? Tanto na música, quanto no cinema, quanto no teatro, enfim, todos os segmentos. Como que funciona isso? Por exemplo, determinada pessoa tem a ideia de fazer um projeto musical, né? Musical, vamos falar de música. Essa pessoa chega a você com a ideia e você desenvolve, é isso? Mais ou menos. Na verdade, assim, a pessoa procura a gente, nós temos um grupo, né, de pessoas que trabalham em conjunto. Estou falando da minha situação. Eu trabalho com outras pessoas na elaboração de projeto, não trabalho sozinha. A gente tem um grupo de pessoas que fazem esse trabalho. Então, quando chega alguém que busca esse trabalho com a gente, a primeira coisa que a gente precisa entender se tem algum edital aberto, a gente tenta entender qual é a proposta que a pessoa tem, depois a gente busca se tem algum edital aberto, dentro ou fora, porque a gente tem os editais que são daqui do Tocantins e tem os que são nacionais também.
Dependendo do formato desse projeto, ele pode caber num edital nacional, ou num edital da Lei Rouanet, por exemplo, ou num edital de algum banco. Enfim, a gente entendendo qual é o tipo de proposta que essa pessoa tenha, a gente vai fazer um estudo de em qual modalidade de captação de recursos ele se encaixa. E aí a gente começa a elaborar o projeto em conjunto com a pessoa, porque assim, a gente elabora e a pessoa executa. Então não pode ser uma coisa que a gente faça e leve pronto para a pessoa, né? A pessoa tem que dizer o que ela quer fazer e tal, e a gente vai buscando dentro dessa conversa agregar esses elementos que são importantes, técnicos, que precisam estar comportados dentro de um projeto, e a pessoa vai dizendo se ela gosta disso, se ela quer, né, como ela pensa, e aí a gente vai construindo isso juntos. Pode procurar André Lopes, viu, que seu projeto tem pelo menos 80% de chance de entrar, de ser classificado. André, Na parte técnica, na parte técnica, eu garanto. André, minha querida, muito obrigado por ter vindo aqui à Assembleia Legislativa, à TV Assembleia. E eu desejo cada vez mais sucesso para você, que sempre fez sucesso, mas eu desejo muito mais. Obrigada, querido. Obrigada a todos que estão nos assistindo também. Um grande beijo. Hoje eu conversei com a produtora cultural e ambientalista Andréa Lopes. Esse programa que você está vendo aqui, você também pode vê-lo no meu site, www.blogdohp.com. Lá tem o link para o YouTube, você vê, revê e distribui aí para o mundo. Vale a pena, viu? E atenção, hein? Mais uma vez, você é artista que quer um projeto em qualquer dessas leis e não sabe fazer, procura a André e a equipe, que olha, você vai ter chance. Até o nosso próximo encontro.